assunto que é importante. Talvez vai esclarecer alguma dúvida que você tenha a respeito dessa palavra. Em Mateus capítulo 18, no versículo 3, diz assim, se não vos converterdes e vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Amém? Então o texto fala que nós temos que nos converter ao Senhor, e depois de nos converter, nós temos que nos fazer como crianças, para podermos entrar aonde? No reino dos céus. Aí vem a pergunta, como nós o que quer dizer, vamos melhorar, o que quer dizer nos tornar como crianças? Porque é uma coisa que a gente tem que analisar, se é uma coisa importante, porque ali há uma condição para entrarmos aonde? No reino dos céus. E aí vem aquela questão, nós nos tornamos crianças de que maneira? Fisicamente, mentalmente ou espiritualmente? Eu entendo, irmãos, que nenhuma das três formas o texto está falando, nem fisicamente, nem mentalmente, nem espiritualmente. Fisicamente todos nós fomos crianças, mas nós o que? Crescemos, então não é. Mentalmente também não é, porque ninguém quer ser um crianção, certo? Apesar de às vezes a gente poder se soltar um pouquinho, mas nós logo voltamos à realidade, porque nós temos responsabilidades e temos que levar a vida a sério, amém? E espiritualmente é o que a maioria entende, não, nós temos que ser crianças espiritualmente falando, mas quando eu vou para a palavra, irmãos, eu não creio dessa forma. Por que não? A palavra me mostra que eu devo amadurecer espiritualmente, a chegar à estatura de Cristo, a varão perfeito, maduro. Então fica complicado. Até em Efésios 4:11 está escrito que Cristo deu à igreja uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que Cristo deu esses 5 dons ministeriais? O texto diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, daqueles que são convertidos, para que não sejamos mais como meninos ou crianças, agitados de uma para outra parte, levados em roda por todo o vento de doutrina. Estão entendendo? Mas sim, antes nós cresçamos, nós sejamos aperfeiçoados, amém, para a obra do ministério, enfim. Então espiritualmente, irmãos, nós temos que o que é? Crescer. Então em que nós temos que nos tornar como crianças, pastor? É interessante, quando nós pensamos em bebês, crianças pequenas, nós vemos crianças, irmãos, que elas têm algo em relação aos seus pais, uma total dependência. A Fernanda, minha filha, quando ela tinha 9 mesinhos de idade, ela acordava de noite com fome, o que ela fazia? Ela levantava e ia fazer a mamadeira dela. Botava lá o Nestogeno na mamadeira, misturava alguns ml de água, botava no micro-ondas, aquecia e tomava, e voltava a dormir, e nós nem sabíamos disso, amém? Não, irmãos, se aos 9 meses ela acordava com fome, o que ela fazia? Chorava, Aí é aquela história, quem é que foi ontem? Foi tu? Não, foi tu, então vai tu, Ou se acorda de noite e chorando, ou melhor, vamos colocar, acordou de noite, tá com aquelas necessidades fisiológicas, o bebezinho vai ir ao banheiro sozinho, o que ele vai fazer? Chorar. Se a mamãe e o papai não acordar, a criança vai ficar o quê? Chorando. Se ela está com uma dor, alguma coisa, ela vai o quê? Chorar. Está com sono, é só fechar os olhos, mas ela faz o quê? Ela chora também, amém?
Então, o que acontece, irmãos? A criança, ela é extremamente dependente de quem? Dos pais. Mas isso vai mudar, porque ela vai crescer, correto? E pouco a pouco ela vai se tornando o quê? Independente, vai começar a caminhar, vai descobrir onde é a geladeira, vai aprender o quê? A abrir a geladeira, vai aprender a pegar as coisas. Daqui um tempo mais já estão grandinhas, é ou não é? Vão querer aprender a fazer alguma comidinha, alguma coisa, e assim vai indo, até que um dia essas crianças se tornam jovens adultos, casam-se e se tornam independentes de quem? Dos pais. Mas só que a Bíblia nos mostra que nós temos que ser como crianças. Depois de nos convertermos, devemos nos fazer como crianças, mas não por um período, mas por toda a nossa vida. E ser como crianças não é física, nem mental, nem espiritualmente, mas sim viver totalmente, durante todos os dias da nossa vida, na total dependência de quem? De Deus. Se nós não vivemos na dependência de Deus, irmãos, não estamos sendo como crianças aos olhos dele. Não importa se são coisas simples da vida ou são coisas complicadas, nós temos que aprender em tudo a depender de Deus. Como que a criança chama a atenção dos pais quando ela quer algo? Chorando. Como que o cristão chama a atenção do pai quando ele precisa de algo? Orando. Ele vai diante de Deus e vai fazer como diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, sinônimos, preocupação, inquietação, e o texto continua, e ele terá cuidado de nós. Deus, irmãos, ele quer cuidar de nós como um pai cuida dos seus bebês. Estão entendendo, irmãos? Com amor, com carinho, suprindo, cuidando de todas as formas. Mas nós temos que agir assim. Infelizmente, tem pessoas que já agem por conta própria, só oram quando já tentaram de todas as maneiras por si própria e nada adiantou, aí elas oram a Deus. Ou seja, elas são independentes, só procuram a Deus quando não conseguem por si próprias. Quem está entendendo? Outras passam uma semana sem orar, passam um mês, até um ano sem vir à igreja, irmãos. Amém? E outras não oram nem em casa, nem dentro do quê? Da igreja. Estão ali. Estar na igreja para elas é um costume. Irmãos, essas pessoas, elas não vão ter o cuidado do Pai, não vão ter o suprimento, e essas pessoas, irmãos, correm o grave risco de não entrarem aonde? No reino de Deus. Então vamos ser como crianças na dependência de Deus. Amém, Jesus? Graças